E o diabo levando, olha o que o diabo faz. O diabo levando a um alto monte. Olha isso. Olha isso. O diabo levando a um alto monte. O diabo está levando Jesus para onde? Quem é que leva Jesus para o alto monte? O diabo. Quem é que leva Jesus para o deserto? O Espírito. Quem é que leva Jesus para o alto monte? O diabo. Quem é que leva Jesus para o deserto? O Espírito. Tem gente que está lá em cima, mas é diabo que está levando. Tem gente que está no alto, mas é o diabo que está colocando lá. Tem gente que chegou em muitos lugares, mas é o diabo que está levando. E tem gente que está no deserto, mas é o Espírito que te levou para lá. Entendeu isso? Tem gente que está em lugares altos porque o diabo está levando para lá. Tem casa porque o diabo deu, tem carro porque o diabo deu, tem fama porque o diabo deu, tem dinheiro porque o diabo deu, tem palácios porque o diabo deu, está em evidência porque o diabo deu, porque quem está levando para o alto é o diabo, da mesma forma que o diabo está levando Jesus para o alto monte. E quem disse que o diabo não leva o homem para o alto? Quem disse que o diabo não dá reinos, não dá tronos, não dá grandezas para o homem?
Tem muita gente que está em lugares altos, mas é o diabo que está levando lá. Tem muita gente que está tendo muita coisa, mas só está tendo porque é o diabo que está colocando lá. E tem gente que está no deserto, às vezes questionando, mas foi o Senhor que te colocou lá, cara. Então é melhor você estar no deserto com o Espírito de Deus do que estar no alto com o diabo. Olha que coisa forte isso para tua cabeça. É melhor você estar no deserto, mas com o Espírito, do que estar no lugar alto com o diabo. É melhor você estar no deserto, mas com a presença do Espírito, do que você estar no palácio com o diabo. Tantas pessoas que estão em lugares tão altos, mas estão porque o diabo está levando. Tantas pessoas que estão em lugares tão grandes, tão poderosos, mas quem está levando é o diabo. E outras que estão no deserto, porque foi o Espírito que levou lá. Foi o Espírito que conduziu lá. Então eu prefiro ser provado por Deus, no deserto com Deus. Eu prefiro estar na seca com Deus. Eu prefiro não ter nada, mas ter o Espírito. Eu prefiro estar na crise, mas ter a presença do Espírito nos meus ossos, do que estar em lugares altos, sendo levado pelo diabo. E o diabo levando a um alto monte. É o diabo que está levando. O Espírito conduz Jesus ao deserto, mas é o diabo que leva para o alto.